No domingo passado, teve início a primeira parte do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, que trouxe algumas diferenças na montagem da sua prova. Vale ressaltar que os alunos do ensino médio, principalmente quem está no terceiro ano, depende muito dessa prova para fazer o ingresso na universidade estadual, federal ou então outra do seu interesse. Uma das maiores modificações aconteceu na parte das linguagens, a língua portuguesa. E quem conta um pouco dessas modificações é a professora Priscila. Priscila, como foi a maior diferença das outras provas do Enem para essa de 2023? Então, Paulo Otávio, primeiro que foi notado a ausência de tirinha, de charge, como muitos professores falaram. O gênero tirinha, charge, ele vem para trabalhar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal e o conhecimento de mundo. Mas se vocês observarem na prova, apareceram anúncios publicitários, que também contemplam muitas características desse tipo de texto. Outra característica que eu percebi é que os textos eles estavam menores e as perguntas elas estavam mais objetivas. No geral, a gente percebeu que os textos falavam sobre cultura, principalmente a cultura afro, falou bastante sobre isso. Vários textos que foram tirados da atualidade, textos de jornal, de revista, principalmente a grande maioria dos textos estavam lá com data de 2021, então são temas recentes, né? E esses textos, todos eles precisavam de ter um repertório. O que me chamou bastante atenção na prova foi que tinham 3 questões na prova que era para comparar um texto com o outro. Então, trabalhava muitas vezes o mesmo assunto sob perspectiva diferente. E isso, só quem tem um certo conhecimento de mundo, só quem tem um repertório sociocultural, só quem consegue prestar bastante atenção mesmo nas aulas que a gente fala da argumentação, que daqui a pouco você vai ver que tem a ver com a redação, ia conseguir resolver as questões. Então, a interpretação de texto, ela continua sendo fundamental para a elaboração e execução dessas provas, em especial o Enem. E, além disso, esse conhecimento de mundo se atrela à língua portuguesa. Nada é um fato isolado. De forma alguma. Tanto que, como professora de redação, eu sempre falo, a teoria da redação, qualquer cursinho vai ensinar. Como que você monta, em qual parágrafo coloca tal argumento. Mas se o aluno ele não pegar as várias áreas de conhecimento, e isso entram as matérias, né? História, filosofia, sociologia, fora aquilo que ele adquire fora da escola, ele não consegue fazer um texto. O que dirá fazer uma interpretação? Porque como eles estavam falando muito de uma charge, a charge você só vai conseguir interpretar se você estiver por dentro da atualidade. Então, não tem como você falar que a aula de português é aula de gramática, como era antigamente. Antigamente, a gente ensinava a gramática e decorava aquilo. Um verbo transitivo, um objeto direto. Pode ver que na prova não teve uma questão desse jeito. Porque hoje, o que todos os exames estão visando? O conhecimento crítico e analítico daquele concursado. E a redação também é um tema muito em alta, sempre é um tema aguardado dessa prova, que inclusive contribui muito para a nota final dos estudantes. A respeito desse tema, Priscila, também foi uma surpresa para você como professora? O que você achou desse tema? Ele é atual, ele é relevante, é uma questão mais que social que precisava sim ter sido dita desse jeito, a ponto de fazer uma dissertação sobre? Sim, o tema eu achei ele bem mais fácil em comparação aos anos anteriores, porque ele era bem da realidade dos alunos, né? Então, hoje, qual a família que não tem a mãe, por exemplo, que tem a tripla jornada de trabalho, né? Ela tem que cuidar da casa, dos filhos, às vezes até dos avós, né, dos idosos, tem que cuidar do emprego, tem que tratar da educação, tem que ir ao mercado, tem que pagar as contas. Então, eles estão, né, inseridos nesse contexto. Então, para falar do tema, para eles seria muito mais fácil. Alguns alunos me procuraram e me disseram o seguinte, que de tão fácil, de tão óbvio que estava difícil de achar alguns argumentos, né? E ali, se eles prestassem bastante atenção, em 2019, tramitou um projeto de lei para que esse cuidado, né, principalmente destinado pelas mulheres, ele passasse a valer como o cálculo do PIB. Então, lá atrás, é o que eu sempre costumo falar para os alunos,
O tema da redação do Enem, ele não vai pegar só aquele assunto que está naquele ano, porque a prova ela é elaborada mais ou menos até a metade do ano. Então, ele vai pegar alguns temas que vêm sendo discutidos, que tem projetos de lei e que, mesmo assim, ainda não foi solucionado, né? E o que a gente percebe com esse tema? Para argumentar que lá falava os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, tem algumas palavras que foram chave aí. Primeiro, o enfrentamento. Então, quer dizer que é o enfrentamento da invisibilidade. Ele está afirmando que existe. E, realmente, o homem ele pode cuidar da casa, dos filhos, ele pode, sim, ter essa função. Mas, na nossa sociedade, infelizmente, isso ainda é visto como uma obrigação da mulher. Então, se é um desafio, né, um enfrentamento para essa invisibilidade, ele precisa ter uma saída. Essa saída, eles poderiam falar de vários aspectos, por exemplo, que esse trabalho ele fosse remunerado e melhor remunerado, porque tem o caso das empregadas domésticas que fazem esse trabalho de cuidado e não é tão remunerado. Contar um tempo, por exemplo, para a aposentadoria, porque o tempo que a gente destina cuidando de um filho, de um pai idoso, a mãe idosa, muitas vezes vai interferir lá na frente porque eu não tive jeito de contribuir trabalhando, vamos pôr assim, né, que isso não é visto como um trabalho. Então, eu achei o tema bem interessante, sim, eu achei que veio muito a calhar nesse ano. E como que constrói uma boa dissertação? Porque os estudantes imaginam que eu acho que essa seja talvez o maior questionamento, a maior dúvida, né? De como usar esses argumentos ao nosso favor para não fugir do tema, para construir um bom texto, para respeitar o máximo de linhas. Então, a primeira coisa que qualquer estudante tem que pensar é que ele precisa ter bons argumentos. Para ele ter bom argumento, ele precisa ter, como eu falei, o repertório, o conhecimento de mundo, e não se faz uma boa redação sem as outras aulas. Então, aquele aluno que acha que a aula de redação ela é desvencilhada dos outros conteúdos, ele não consegue escrever, tá? O que eu oriento para os alunos? Que a construção da dissertação para o Enem, porque tem vários modelos, ela seja feita em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, onde a gente vai colocar a tese, que é a junção do tema e o posicionamento de quem escreve, e citando ali 2 argumentos, 2 justificativas que ele perceba para aquele problema, né? Depois, no segundo parágrafo do texto, que é o primeiro de desenvolvimento, ele desenvolve o primeiro argumento e aí é onde vai ser a chave, que ele vai precisar muito desse repertório, para não ficar no senso comum, aquilo que todo mundo fala, igual esse tema, por exemplo. Ele era um tema muito fácil de cair no senso comum, porque é uma coisa do cotidiano. Mas o que o meu texto vai ter de diferente? Então, eu vou colocar ali uma série que eu conheço que trata desse assunto, um projeto de lei, igual esse que eu citei, que eu não sei se alguns alunos sabiam ou tinham até conhecimento, um momento histórico, uma época de uma obra literária, né? Ali eles poderiam citar, por exemplo, o livro São Bernardo, quando mostrava ali a personagem que ela trabalhava como professora e ela era extremamente, vamos por assim, até escravizada dentro de casa. Então, esse repertório é onde vai ser a chave para o seu texto ser mais valorizado na pontuação do que o outro. No terceiro parágrafo, o segundo argumento, com a mesma estrutura. E, por último, a conclusão. Na conclusão, é claro no Enem, que pede uma proposta de intervenção para o tema abordado. O que quer dizer isso? Você vai ter que mostrar uma saída, né, para aquele problema que, se ele ainda está sendo discutido, é porque ele não teve resolução, nem na legislação, nem pelo governo. Então, muita gente quer falar sempre do governo, mas muitas coisas elas partem primeiro do micro, quer dizer que é próximo, é a sociedade, a família, a escola, para depois a gente ampliar, né? E nessa conclusão a gente tem que mostrar ali os 4 elementos. O agente, que é quem vai fazer alguma coisa, o que vai ser feito, que é a ação, como essa ação vai ser feita e com que finalidade, que é a finalidade de, pelo menos, a gente ter aquela ideia de que vai ser resolvido esse problema. No próximo domingo, estudantes de todo o Brasil se reúnem novamente para fazer a segunda e última parte do Enem 2023. Logo em janeiro o resultado é publicado. Para você que é estudante, uma boa sorte. Paulo Otávio para o portal Onda Sul.